O índice de inflação disparou a 9% em ritmo anual em abril no Reino Unido, um recorde em 40 anos, essencialmente devido aos preços da energia, o que aumenta a crise do custo de vida. Em seu relatório mensal, o Escritório Nacional de Estatísticas informou que, no fim de março, a inflação nos 12 meses anteriores era de 7%. O órgão destaca que o número de abril é o mais elevado desde que existem estatísticas sobre a inflação no país, a partir de 1989, mas, de acordo com estimativas, este índice deve ser o mais elevado desde 1982. A inflação foi empurrada pelo aumento brusco nos preços da energia elétrica e do gás, mas metais, produtos químicos e petróleo bruto também registraram preços mais elevados. O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, classificou a situação como apocalíptica para os preços dos alimentos. Ele ainda advertiu que a inflação pode ser ainda maior se a Ucrânia não conseguir exportar suas colheitas. Valor recorde para um desenho de Michelangelo. Nesta quarta-feira, a Christie's leilou o primeiro no conhecido do pintor italiano por 23 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais, incluídas as comissões. A obra, vendida pela tradicional casa de leilões, estava estimada em 30 milhões de euros. O desenho, do tamanho de uma folha de papel A4, se assemelha muito a uma figura do afresco de Masaccio, O Batismo dos Neófitos. O esboço do fim do século XV mostra o interesse de Michelangelo na representação do corpo masculino. Feita com caneta tinteiro, a obra foi posta à venda em 1907 em Paris, sob a classificação Escola de Michelangelo, antes de ser atribuída apenas ao artista em 2019, como parte de um inventário para uma coleção privada francesa. Mesmo em pleno outono e faltando mais de um mês para o inverno, Santa Catarina registrou neve nos últimos dias. Nesta quarta-feira, no município de Urubici, o fenômeno foi registrado por agentes da Polícia Militar. De acordo com a Agência Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia indicou que uma massa de ar frio vai continuar atuando em grande parte do país até o final da semana. Um dia antes, na vizinha Bom Jardim da Serra, a neve veio acompanhada dos fortes ventos da tempestade subtropical Iaquecã. A Polícia Militar do Estado chamou a atenção de moradores para os riscos de pistas congeladas devido ao frio extremo e pediu atenção redobrada de motoristas. A ONU afirmou que 4 indicadores importantes das mudanças climáticas bateram recordes em 2021, uma advertência de que o sistema energético mundial conduz a humanidade para uma catástrofe. As concentrações de gases do efeito estufa, o aumento do nível do mar, o conteúdo e a acidificação dos oceanos registraram valores sem precedentes, de acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, publicados no relatório Estado do Clima Mundial em 2021. O sistema global de energia está quebrado e nos levando cada vez mais para uma catástrofe ambiental. Combustíveis fósseis são uma rua sem saída, ambiental e economicamente. A guerra na Ucrânia e os efeitos imediatos nos preços da energia são outro chamado à razão. O único futuro sustentável é o renovável. Devemos acabar com a poluição de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética antes que nossa casa seja incinerada. O tempo está se esgotando. O relatório confirma que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história, de acordo com os registros disponíveis. Um túnel de 530 metros de comprimento entre as cidades de San Diego, na Califórnia, e Tijuana, no México, foi descoberto pela polícia dos Estados Unidos. Escavado a mais de 18 metros de profundidade, o túnel contava com paredes reforçadas e um sistema de trilhos, eletricidade e ventilação. 6 moradores nos Estados Unidos foram acusados de associação criminosa para o tráfico. No total, foram apreendidos 799 quilos de cocaína. As autoridades também apreenderam 74 quilos de metanfetamina e 1,5 kg de heroína. Agentes do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos descobriram o túnel na sexta-feira durante uma operação de vigilância em frente a uma casa utilizada para armazenar drogas. Observando a movimentação dos suspeitos, os agentes chegaram ao armazém localizado a 90 metros da fronteira com o México. Depois de inspecionar a construção, encontraram a entrada do túnel, escavada em um piso de cimento. Os túneis na fronteira entre Estados Unidos e México são frequentemente escavados por contrabandistas para introduzir imigrantes atraídos pelo sonho americano ou drogas. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de cocaína sul-americana.
De acordo com as autoridades, mais de 90 túneis foram descobertos apenas no Distrito Sul da Califórnia desde 1993. O pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi um dos convidados do casamento do ex-presidente Lula. O petista se casou nesta quarta-feira em São Paulo com Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, uma socióloga 21 anos mais jovem que pode se tornar primeira-dama do Brasil se Lula vencer as eleições de outubro. É o terceiro casamento de Lula, viúvo 2 vezes. Janja é militante de longa data do Partido dos Trabalhadores. Os noivos pediram discrição máxima aos cerca de 200 convidados previstos na cerimônia. A futura esposa de Lula, filiada ao PT desde 1983, estudou sociologia na Universidade Federal do Paraná e trabalhou durante quase 20 anos na Itaipu Binacional em Curitiba. Embora a imprensa afirme que os dois se conhecem há décadas, a assessoria de Lula garante que eles iniciaram seu relacionamento no final de 2017. Mas o romance se manteve em segredo até maio de 2019, quando Lula já estava preso havia mais de um ano na sede da Polícia Federal de Curitiba, após ser condenado por corrupção no âmbito da Lava Jato. Janja participou ativamente do acampamento que militantes do PT montaram em frente à prisão, exigindo a liberdade do ex-presidente, e foi buscá-lo em sua saída em novembro de 2019. Desde que Lula teve suas condenações anuladas e ficou habilitado para disputar as eleições, ela o tem acompanhado em várias de suas aparições públicas, incluindo o lançamento de sua pré-candidatura este mês em São Paulo.